Glória a Deus. Essa é a passagem, irmãos, é uma representação da passagem que Jesus caminha com 2 de seus discípulos pelo caminho de Emaús. Essa passagem está em Lucas, capítulo 24, desde o verso 13 até o verso 35. E é uma passagem bem conhecida, né? Os irmãos já, com certeza, já ouviram várias pregações. Mas eu quis trazer essa mensagem aqui para os irmãos, porque fala diretamente com o assunto, com o tema dessa lição de hoje. Nós vamos estar estudando na nossa apostila, que é o capítulo 4, Quem é Jesus Cristo? E eu quero aqui deixar uma pergunta para os irmãos refletirem ao longo desta aula, e nós vamos estar depois respondendo no final da aula. E a pergunta é, irmãos, por que estes 2 discípulos reconheceram a Jesus, somente o reconheceram quando ele abençoou e partiu o pão? Ele abençoou o pão e o partiu. E aí, nesse momento, a palavra diz que os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, é uma pergunta para os irmãos refletir ao longo da aula. Nós vamos estar depois respondendo. Bom, irmãos, nossa aula de hoje, ela é tão maravilhosa, né, irmãos? Que ela mereceu realmente um capítulo à parte, né? O capítulo 4, que hoje nós vamos estar estudando juntos, começa com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Lá em Marcos capítulo 8, versículo 27, a parte B, diz o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Palavras do Senhor Jesus Cristo. E aí os discípulos vão respondendo, uns dizem que é João, o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E aí vem Pedro, Simão Pedro, e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Mas essa resposta, por mais poderosa que seja, ela não responde tudo o que nós precisamos saber do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos meditar hoje, irmãos. Pode passar um slide, irmão, por favor? E eu gostaria de começar aqui, irmãos, com uma participação de todos vocês, todos os alunos, em responder para você, para vocês, quem é Jesus Cristo? Com as suas palavras, o que ele é para vocês, o que ele significa. E aí eu vou pedir ajuda para um irmão ou para uma irmã vir até aqui à frente e escrever aqui no quadro as respostas que os irmãos vão dar. Quem pode se habilitar e nos ajudar aqui? Quem tiver uma letra boa aí, bonita. Quem pode aí? Irmã Miriam com certeza, né? Nossa professora da classe das crianças. Deus abençoe, irmã. Fica à vontade. Pode usar qualquer cor. E aí os irmãos que forem falando, a irmã Miriam vai anotando aqui. A senhora faz um tracinho, escreve, deixa um espaço para caber bastante resposta. Tenho certeza que os irmãos têm muita resposta para dizer de quem é Jesus Cristo para vocês. A pastora Eunice já tem o Salvador. Quem mais? Creio que todos concordam, né? Quem mais quer completar aqui para você? Quem é Jesus Cristo? Se os irmãos quiserem falar no microfone também, fique à vontade, tá? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é divino. Ele é o Deus na figura do Filho, né? Nós sabemos que ele é o Deus Filho. Ele é o nosso Senhor. Muito bem. Ele é o Senhor. Ele é o Espírito Santo, irmão. Ele é Deus. O Espírito Santo é
terceira pessoa da Trindade, como nós aprendemos, mas nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é um com o Pai e com o Filho, né? O que mais, irmãos? Libertador. Jesus Cristo é o libertador. Ele veio para libertar os cativos, né? Os oprimidos, os cansados. Como, irmão? Conselheiro, príncipe da paz. Conselheiro é um, príncipe da paz é outro. O irmão Ezequiel já embalou dois aí ao mesmo tempo. O Consolador. Ele é o Consolador, porque ele disse que enviaria o outro Consolador, né? Então Jesus Cristo também é o nosso Consolador. Ele vem nos consolar de nossas aflições. Como, irmão? Redentor. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele veio para trazer redenção às nossas vidas, nos redimir, não é isso, irmão? O que mais? Desse lado aqui o pessoal está quietinho, hein? Está muito frio aí, irmãos? Meu pastor, o bom pastor, né? Ele é o sumo pastor. Agora eu vou pedir para os irmãos do lado direito aqui, hein? Estão muito quietinhos aí. Ele é a verdade. Exatamente, ele é a verdade. Ele é o amor. Deus é amor. Jesus Cristo é amor. É o caminho. Irmão Leandro disse que é o caminho. A verdade já falamos, o caminho e a vida. Jesus Cristo é a vida. Ainda tem espaço ali para colocar, irmãos. Tenho certeza que tem mais atributos, adjetivos para o nosso Senhor. Quem mais? Vamos lá, é nosso mestre, nosso Senhor. Advogado, advogado fiel, né, irmão? Ele é o nosso advogado. Quem mais, irmãos? Ele é o Rei dos Reis. Ele não é somente rei, ele é Rei dos Reis. Significa que ele governa sobre todos os reis, sobre todos os reinos, né? Onde há reino, há rei. E ele é rei no reino dos céus. E ele é rei de todos os reis, né? Quem mais, irmãos? Já falamos quase tudo, né? Mas depois, ao longo da lição, nós vamos estar aprendendo. Tem muitos, né? Deus abençoe, irmã. Ainda bem que a irmã Mira tem a letra bonita, né? Se fosse eu aqui, Deus abençoe. Então, de fato, irmãos, nós temos aqui adjetivos que representam nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como tem outros mais, né? Na Bíblia ele também foi simbolizado de outras formas também. Mas aqui nós já podemos ter uma ideia de quanto ele representa para nós, quanto ele é importante. Nós não estamos falando de apenas um personagem da Bíblia, de um personagem histórico, mas de alguém que é capaz de reunir tantas características, tantas qualidades, adjetivos e importância. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós respondemos, né, para cada um de nós o que representa o Senhor Jesus Cristo, o que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada. Pode passar um, irmão, por gentileza. Dentro da nossa apostila, peço aos irmãos que abram na apostila na página 18. Página 18 diz o seguinte: o conteúdo desses escritos foi preservado. Desculpe, irmãos. Primeiro eu queria falar um pouquinho aqui sobre a definição que muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem a palavra ainda, que não tiveram a oportunidade de estar lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, quem fizer uma pesquisa na internet, como hoje é o método mais fácil que as pessoas buscam, procuram informações.
Uma pesquisa breve no Wikipédia, né? Digitando lá no Google, por exemplo, nós encontramos que Jesus, que em aramaico, em hebraico é Yeshua, em grego, Jesus, né? Também chamado Jesus de Nazaré, aí fala a data em que ele viveu, foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século. Essa é uma definição que está lá no Wikipédia, tá, irmãos? Ele é a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como Messias, aguardado no Antigo Testamento, e referem-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. Pode passar, irmão. Praticamente todos os acadêmicos contemporâneos, os estudiosos, né, contemporâneos, concordam que Jesus existiu realmente, embora não haja consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos e de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus histórico. A maior parte dos acadêmicos concorda que Jesus foi um pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Os acadêmicos construíram vários perfis do Jesus histórico, que geralmente o retratam em um ou mais dos seguintes papéis: o líder de um movimento apocalíptico, o Messias, um curandeiro carismático, um sábio filósofo ou um reformista igualitário. A investigação tem vindo a comparar os testemunhos do Novo Testamento com os registros históricos fora do contexto cristão, de modo a determinar a cronologia da vida de Jesus. Pode passar, irmão. Ou seja, há um consenso no mundo acadêmico, entre os estudiosos, nesse mundo acadêmico histórico, que Jesus realmente existiu. Mas a maior evidência que podemos encontrar está nos escritos daquele que conheceram e conviveram com ele. Esses escritos estão nos livros que conhecemos hoje pelo Novo Testamento. Amém? Pode voltar um. E aí nós vamos ler, irmãos, na página 18. Fala que o conteúdo desses escritos que nós acabamos de ver aqui foi preservado por meio dos chamados copistas ou amanuenses, os quais, ao longo dos séculos e até que se inventasse a imprensa, copiavam à mão e exaustivamente os manuscritos, palavra difícil, manuscritos. Isso, a respeito de Jesus. Ou seja, quando o manuscrito começava a se deteriorar, era copiado para uma nova matriz, a fim de que pudesse durar por décadas ou mesmo séculos. Então, os evangelhos, né? Todos os 4 evangelhos e depois as epístolas e as cartas que foram escritas no primeiro século, eles eram copiados à mão. Existiam pessoas ali, os copistas, que copiavam à mão esses escritos e para que isso continuasse e fosse difundido, fosse distribuído. E aí, a cada geração, de cada tempos em tempos, eles faziam novas cópias para manter aquela palavra, para manter os escritos vivos. E foi dessa forma que chegou até hoje, até nós, né? Claro que depois nós tivemos, quando a imprensa foi desenvolvida, né? Quando os livros passaram a ser impressos, né? Aí de fato houve uma difusão maior, aí a Bíblia foi compilada e aí foi trazida como ela é hoje para nós. Mas lá atrás eram manuscritos copiados à mão. Foi desta maneira que chegou até nós aquilo que os contemporâneos de Jesus escreveram acerca de sua vida, de sua mensagem e do início do cumprimento da missão que ele nos deixou. Tais escritos compõem o que chamamos de Novo Testamento. Todos esses livros foram escritos no primeiro século, alguns anos após a morte e ressurreição de Jesus. Então, enquanto os discípulos estavam com Jesus, eles não escreveram os evangelhos. Foi apenas após a morte e a ressurreição de Jesus. Isso mesmo, Jesus ressuscitou. Cristo não está morto, mas ressuscitou conforme ele mesmo havia profetizado que ocorreria ao terceiro dia de sua morte na cruz. Por isso, não escrevemos no título desse capítulo quem foi Jesus Cristo, mas quem é Jesus Cristo, pois ele vive. E uma das maiores provas da sua ressurreição
é o fato de que ainda estamos falando sobre ele 2000 anos após a sua passagem por este mundo. Pode passar aí o slide, irmão, por gentileza? Glórias a Deus. Então, nosso Redentor, o nosso Mestre, nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou, como está lá em Lucas capítulo 24, quando Maria esteve no sepulcro, quando os discípulos foram até lá, Pedro e João, e confirmaram, atestaram que Jesus não estava naquele sepulcro. Inclusive, Maria viu Jesus, teve contato com o Mestre logo que ele ressuscitou. Tanto que ele diz: Maria, não me toques, pois ainda não ascendi ao Pai. E aí ela diz para que Maria vá e conte a boa nova aos discípulos. E Maria vai correndo, se reúne com os discípulos naquela casa onde eles estavam em Jerusalém. Todos estavam escondidos, com medo, né? Escondidos ali dos romanos para não serem presos, e recebe aquela notícia de Maria. Se Jesus não tivesse ressuscitado, certamente seus seguidores não teriam dado continuidade aos seus ensinamentos. Pois quem arriscaria sua vida por um mentiroso? E muitos dos primeiros cristãos morreram por pregar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, dando provas de que tudo mais quanto ensinou é mesmo verdade. Aqui nós vemos, irmãos, que naquela época as pessoas viviam numa situação de opressão. Era um Império Romano que comandava naquela época, né, irmãos? Nós tínhamos ali pessoas que se converteram a Jesus e que fizeram isso por amor a Ele, por crer na sua palavra, por crer naquilo que Ele testemunhou, naquilo que Ele ensinou e nas suas promessas. Mas quando vem a morte de Jesus, quando ocorre a morte de Jesus ao terceiro dia e Ele ressuscita, os cristãos, aqueles que eram seguidores de Jesus, os seus discípulos, eles tinham uma escolha. Eles poderiam ignorar tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram ao lado do Mestre, tudo aquilo que eles ouviram, os milagres, as maravilhas, a sua palavra, os ensinamentos e a sua promessa, e continuar as suas vidas, trabalhando, se casando, vivendo, tendo a sua relação ali dentro daquele Império Romano e vivendo de forma tranquila. Vivendo sim uma opressão, vivendo sim sob o jugo do Império Romano, mas eles poderiam viver tranquilamente. Mas ali a maioria, não podemos dizer que todos, né, irmãos, mas a maioria dos seus discípulos, eles escolheram testificar de Jesus. Eles escolheram não negar a Jesus. E com isso, muitos deles perderam suas vidas. Muitos deles perderam seus bens, perderam a família, tiveram que sair de suas casas, perderam seus patrimônios, viveram perseguidos. Então, qual era a maior prova que nós podemos ter, e o mundo também pode ter, da existência de Jesus e do que Ele fez e da sua ressurreição? Senão todos esses relatos dos cristãos daquela época que eram queimados vivos. Muitos deles eram crucificados também, assim como foi Jesus. O próprio apóstolo Pedro tem um relato histórico que diz que ele foi crucificado também. Mas ele, na hora de ser crucificado, ele disse para o seu algoz: não me crucifique de pé, me crucifique de ponta cabeça, pois eu não mereço ser crucificado como foi o meu mestre. Então esses discípulos, esses cristãos que não negaram a Jesus, escolheram dar a sua vida se fosse necessário. Então nós podemos crer, irmãos, não somente pela fé, mas pelos relatos históricos também. Mas para nós, irmãos, que cremos, que conhecemos a verdade, é muito mais do que o relato histórico, né, irmãos? É muito mais do que ler histórias, assistir filmes, vídeos sobre a paixão de Cristo, sobre tudo que aconteceu. É muito mais do que comemorar alguns dias durante a Páscoa, não é isso? Aquele período ali que nós sabemos.
é muito mais. É viver, é sentir este amor que emana do nosso Salvador. É lembrar de tudo que Ele fez por nós. E aqui diz no final da página 18, portanto, podemos confiar plenamente nos escritos do primeiro século a respeito de Cristo, os quais compõem a segunda parte da Bíblia Sagrada, chamada de Novo Testamento. Por que é importante, irmãos? Nós estamos falando aqui um pouco da parte histórica, do que os acadêmicos pensam a respeito de Jesus, do que nós temos dentro da Bíblia relatando tudo o que aconteceu. Por que é importante a gente conhecer a fundo toda a história de Jesus? Porque nós temos que ter claro a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é Jesus. Se alguém perguntar aos irmãos, se alguém perguntar ao irmão Leandro, qual é a sua fé? Em que você acredita? Qual é a razão da sua esperança? O que o irmão vai dizer? O que o irmão diria? A razão da sua esperança, quem é? Se alguém perguntar para o irmão. Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa esperança, né, irmão? Mas para nós dizermos isso, nós temos que conhecer, nós temos que sentir e viver Jesus como essa razão. E por isso que o discipulado ele vem também para nos ajudar a ter essa ideia e o conhecimento básico, claro, né? Mas fundamental. Qual é o fundamento da nossa fé, irmãos? É Jesus Cristo. Eu não acredito em Maomé, não acredito em Buda, em Hare Krishna, não acredito em lendas urbanas, não acredito em qualquer objeto, em qualquer imagem. A minha fé, a razão da minha esperança e da minha fé tem nome, é Jesus Cristo. Nós temos que ter essa firmeza, irmãos. Não podemos titubear. E é por isso que é tão importante nós estudarmos a lição de hoje e também todas as lições do discipulado. Amém? Irmão, pode passar, por gentileza? Bom, irmãos, já vamos passar para a página 19. Lembrando, irmãos, se alguém tiver dúvida sobre o assunto que nós estamos falando aqui agora também, pode levantar a mão, nós temos microfones aqui no meio, tá? Os irmãos podem fazer as suas perguntas enquanto nós estamos falando, discutindo sobre os temas. No final, nós vamos ter um período ali de mais ou menos 5 minutos, 5 a 10 minutos, para as dúvidas que os irmãos anotaram em suas casas ou que tiveram aqui durante a aula de hoje, tá? Mas fiquem à vontade, caso vocês queiram interromper e fazer alguma pergunta. Bom, nós vamos estar na página 19, falando sobre a singularidade de Jesus Cristo. O que é singularidade? Vem do verbo, do adjetivo singular. O que é singular? É aquilo que é específico, que é único, que é particular. É algo que nos traz adjetivos de alguém ou de algo que não é comum. Singular é algo que é incomum, né? Veremos a seguir algumas passagens dos escritos bíblicos do Novo Testamento que nos revelam porque Jesus Cristo é único em toda a história humana. Não existe ninguém, irmãos, como Jesus Cristo. Os irmãos sabem que Jesus Cristo é o nome, é o personagem mais falado em toda a história. Eu aqui não me vem na cabeça o nome de ninguém assim tão famoso, né, que pudesse sequer se comparar, né, ao nome de Jesus. Mas Jesus Cristo é o nome mais falado, é o personagem, a pessoa mais falada de toda a história humana, de toda a história. E por quê? Isso nós vamos estar aprendendo daqui para frente nos próximos tópicos. Primeiro, Ele é o único Filho de Deus. E aí é importante, irmãos, na apostila, os irmãos vão ver que sempre, como a ideia é que o discipulado seja simples, seja básico, trazer versículos a respeito
daquele assunto, daquele tema que nós estamos estudando. E aí volta um pouquinho naquilo que o pastor ensinou na última aula, falando por que é importante nós memorizarmos versículos. E aqui os irmãos vão ser incentivados a estarem memorizando versículos. Eu já queria pedir aqui para os irmãos que no final eu vou pedir para alguns irmãos recitarem alguns versículos que nós aprendemos hoje, tá? Então vão ficando atentos, vão gravando, porque isso será importante não só na aula de hoje, mas lá fora. Quando nós formos falar de Jesus para alguém, quando nós formos pregar o evangelho para alguém, nós temos que ter o versículo memorizado no nosso coração. Mesmo que a gente não saiba exatamente as palavras, às vezes falte alguma palavra ali, mas nós vamos saber o contexto, vamos saber o que a passagem, o versículo quer dizer. Mas é importante nós memorizarmos, de preferência, o versículo completo. Amém? Primeiro, único Filho de Deus. Lá em Mateus 16, diz o seguinte: disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, verso 15 ao 17. Também temos lá em João 3,16, né, que os irmãos conhecem bem. É um dos versículos que eu mais amo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 ao 18. Esse unigênito, irmãos, ele significa, né, no dicionário aí, ele é o único gerado. Então, por que Jesus é o unigênito Filho de Deus? Porque ele é o único filho que foi gerado por Deus. Mas nós não somos filhos de Deus, né? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Aqueles que creram, né? Através de Jesus. Mas nós somos criados, é diferente. Mas Jesus foi gerado. Ele foi gerado por Deus. Lá em João capítulo 1 fala que e no princípio ele era o verbo. E o verbo era Deus e estava com Deus. Jesus existe. Irmãos, nós vamos estar voltando aqui a falar sobre a singularidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós paramos aqui no item, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, o único que pode mediar, que pode interceder, que pode falar em favor ao Senhor, a Deus, entre os homens, é Jesus Cristo. É o único que pode mediar entre Deus e os homens. E ele fez isso no momento em que ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então ele herdou esse direito, ele ganhou esse direito de ser o mediador quando ele deu a si mesmo, deu a sua vida voluntariamente em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunha a seu tempo. Lá em 1 João capítulo 2, 23, diz, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, como nós falamos no início, aquele que crê no Filho, aquele que conhece o Filho, aquele que vê o Filho,
também vê o Pai, também conhece o Pai e também tem acesso ao Pai. Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou, mas antes de sua ressurreição, quando ele estava na cruz do Calvário, em que ele dá aquele brado, aquele último brado, né, e diz: está consumado, e ele entrega o seu espírito ao Pai. Ali diz a palavra que o véu que estava no templo, que dividia o santo, o lugar santo do lugar santíssimo, né, o santo dos santos, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Então ali ele fez com que aquele véu, aquela cortina, aquilo que separava o homem de Deus, simbolizado no pecado, ele fosse rasgado. Então, a partir daquele momento, o homem teria acesso a Deus, porém através dele, do Filho, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todo aquele que crê em Jesus, que o reconhece como seu Senhor e Salvador, ele tem acesso ao Pai. Ele tem acesso a esse santo, a esse Deus santo e poderoso que é o nosso Deus Pai, através do Filho, através desta obra que ele fez. Então, quando ele diz está consumado, é que ele realizou a obra da salvação, a obra da redenção, e esta obra de nos conectar, de fazer com que nós tivéssemos acesso ao Pai através dele. O próximo item fala sobre o único que batiza no Espírito Santo. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 33 e 34. Então quem está citando aqui, quem está falando é João Batista, né? Ele viu o Espírito descer sobre Jesus, repousou sobre ele na forma de uma pomba, na forma corpórea de uma pomba, né? E aí, como o Senhor, Deus, havia dito, o Espírito Santo havia dito para ele que quando ele visse o Espírito descer sobre alguém, na forma visível, esse seria o que batiza com o Espírito Santo. Então ele havia recebido uma revelação de Deus sobre o Filho que viria. Maravilhoso, né, irmãos? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, dizendo para que eles aguardassem, né, em Jerusalém, a promessa que havia sido feita pelo Pai, de que enviaria o Espírito Santo. E aí Jesus Cristo diz que eles receberiam esse poder do Espírito Santo. E dali para frente eles seriam testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então essa promessa era para os discípulos daquela época, aqueles aos quais Jesus estava falando, mas também para os discípulos da nossa época, de todas as eras. Porque diz que seria até os confins da terra. Em todo o mundo haveriam discípulos de Cristo que receberiam o poder do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas dele, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa promessa está de pé, irmãos. Essa promessa é válida. Essa promessa é atual. Nós temos que buscar receber esse poder do Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que se converte a Cristo, ele já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nele. Mas aqui nós estamos falando de um poder do Espírito Santo, uma unção, algo que vai capacitar o crente, o discípulo de Cristo, a seguir a sua jornada, a sua caminhada e a fazer a obra de Deus. É para isso também que nós recebemos
O poder do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo. Então essa promessa é válida, é real, é atual para nossos dias. Nós temos que buscar, irmãos. Como nós já vimos em várias lições também na escola bíblica, nós já vimos também pregações aqui na igreja, nós temos que buscar, orar ao Senhor. Como diz a palavra, aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que bate na porta, ela se abre. E isso Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Se nós pedirmos receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, sermos cheios dele, o Senhor vai conceder. Então nós temos que buscar mesmo, irmãos. Se nós em algum momento paramos, desanimamos, até desistimos de pedir, é momento de pedir, irmãos. É momento da igreja ser cheia do Espírito Santo. Para lutar com todas as heresias que existem aí fora. Para buscar as almas que ainda estão perdidas. Para resgatar aqueles que estão longe, que desistiram do caminho, que se desviaram do caminho. Para pregar o Evangelho, irmãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém? E nós sabemos também que Ele é o único Salvador. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, Ele é o único que pode nos salvar. Nada, nem ninguém pode nos salvar a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então não adianta, irmãos, nós dizermos, as pessoas dizerem, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu procuro seguir a minha vida de forma reta, honesta, não prejudico ninguém. Mas se não tiver o Filho, não tem a vida. E quem tem o Filho? Aquele que crê, aquele que recebe Ele como Senhor e Salvador em sua vida, aquele que o considera prioridade em sua vida. E que busca conhecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos e praticar no dia a dia, praticar nas nossas vidas. É esse que tem a vida, é esse que tem o Filho. Próximo item diz que Ele é o único Senhor, irmãos, na página 22. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, 35 a 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é a palavra grega, né, que fala sobre o ungido. Então, o significado de Cristo é ungido. Nosso Senhor é o ungido. Atos capítulo 2, 36, que nós acabamos de ler, irmãos, esse discurso é de Pedro. Os irmãos devem lembrar, o apóstolo Pedro está lá perante o Sinédrio, perante os fariseus, os sacerdotes, e ele começa a discursar sobre Cristo. Quando ele é preso, levam até os maiorais lá dos sacerdotes, e ele passa a falar, a pregar sobre Jesus para aqueles judeus. E ele tem tanta ousadia, irmãos, que ele fala assim, a esse Jesus a quem vós crucificastes. Ele não teve medo de dizer para aqueles judeus o que eles haviam feito, crucificado o próprio Filho de Deus. Romanos 14, 9 diz, porque foi para isto que Cristo morreu, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, 9. Então ele é Senhor, tanto daqueles que estão vivos, como daqueles que já morreram. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias, glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje, irmãos, na atualidade, isso ainda não se cumpriu. Mas isso vai se cumprir na consumação dos séculos. Todo joelho se dobrará e todo olho o verá.
todo joelho nos céus e na terra vão se dobrar ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar sobre todo o mundo, nos céus e na terra. Hoje ainda o mundo, a sociedade, muitos não reconhecem Jesus como seu Senhor, mas um dia vão reconhecer. E esse dia vai chegar, e nós sabemos que está próximo, né, irmãos? Glória a Deus. Pode passar, irmãos, por gentileza? Pode passar mais 2. Isso. Glórias a Deus. Irmãos, essa parte fala sobre como Jesus revelou a si mesmo. Então, além da palavra do Senhor, desde o começo de toda a história, dos primeiros livros da Bíblia, apontarem para Jesus, simbolizarem várias situações, várias passagens, e até mesmo personagens que simbolizavam a Cristo, eram figuras de Cristo. Então nós sabemos que o Antigo Testamento, ele apontava para Jesus, nosso Senhor. Estava ensinando de uma forma didática, literal às vezes, simbolizando quem seria o Messias, quem seria o Salvador. Mas aí Jesus vem e ele mesmo, em algumas passagens, ele se revela, ele se nomeia, ele diz aquilo que ele é. De forma até didática, ele ensina os seus discípulos. E nós vemos que no Evangelho segundo João, né, se destaca sobre os 4 evangelhos por nos revelar o que Jesus disse a respeito de si mesmo. Mateus, Marcos e Lucas foram escritos com finalidade evangelística, mas João tem por objetivo fortalecer a fé daqueles que já eram convertidos a Cristo. Sendo assim, o apóstolo João revelou frases ditas por Jesus que, sendo tão fortes e diretas, ficaram omitidas dos demais evangelhos. Os irmãos devem lembrar que o Evangelho de João tem muitas passagens que só existem no Evangelho de João, né? Tais ditos do Senhor poderiam ser mal interpretados por quem ainda estivesse sendo evangelizado. Mas agora que você já compreende o Evangelho, saiba o que Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo. Nós vamos estar vendo aqui agora. Então, o Evangelho de João, ele traz uma visão de Cristo mais profunda, né? Primeiro, Jesus se revela como o pão da vida. Em João 6,35 diz, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 48 ao 51. Então, o pão simboliza o alimento, né, irmãos? O pão, ele é o alimento hoje, né? Um dos principais alimentos, naquela época era o principal, né? Da nutrição ali do povo naquela época. O pão era fundamental para que eles se alimentassem. Por isso que Jesus usa muito essa passagem do pão, né? Ele se considera, ele se revela como o pão da vida. Por que ele é o pão da vida, irmãos? Porque ele é o alimento vivo e eficaz, assim como é a palavra de Deus. Lá em João também, capítulo 1, fala que ele era o verbo, no princípio ele era o verbo. O verbo é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Lá em Apocalipse diz que ele estava montado no cavalo e o seu nome era a palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso que ele vem no mundo para trazer a sua palavra, para ensinar a sua palavra, para que a sua palavra fosse conhecida. Então, uma das principais maneiras de nós conhecermos a Jesus é conhecendo a sua palavra. Conhecendo a sua palavra e guardando os seus mandamentos, nós estamos conhecendo a Jesus. E se nós guardarmos os seus mandamentos e praticarmos em nossas vidas, nós estamos sendo aquele que ele aponta, lá em João capítulo 14,
como aquele que o ama. Ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos e os pratica é aquele que me ama. Então Jesus é a palavra, e sendo a palavra, ele é o alimento, vivo e eficaz. Nós não podemos ficar famintos diante da palavra de Deus. É impossível, irmãos. É impossível nós acordarmos tristes, abatidos, com algum problema em alguma área de nossa vida, e nós meditarmos na palavra de Deus e não sermos alimentados por ela. É impossível. Deus fala através da palavra. Segundo, ele se revela como a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Então, a comparação de luz e trevas, irmãos, é exatamente isso. Quando nós estamos num lugar escuro, numa sala escura, ali só habita trevas. Nós não enxergamos nada à nossa frente. E se nós tentarmos chegar até uma porta, até a saída, nós podemos tropeçar, cair, bater em algum objeto, algum móvel. Se nós andarmos na rua, tiver tudo escuro, imagine num lugar desértico e tiver tudo escuro, nenhuma iluminação, a chance da gente tropeçar, cair num barranco é muito grande, né, irmãos? Então, quando a luz entra, quando nós acendemos um farol, um farolete, uma lanterna, nós iluminamos o nosso caminho. E essa luz, a qual Jesus se revela como sendo a luz do mundo, é a palavra de Deus. São os seus mandamentos. Por que a palavra de Deus é luz? Porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade e quando nós aprendemos o ensinamento de Deus para nossas vidas, ela é luz, ela ilumina os nossos passos. Nós passamos a ver aquilo que nós devemos fazer e por onde nós devemos seguir. Por isso que ela é a luz do mundo. Também nós lembramos lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meus pés. Porque ele é a palavra fez carne. Sim. Então, se você conhecer a palavra é Jesus e você anda na luz de Deus. Exatamente, pastor. Obrigado pelo complemento. Então, para nós estarmos na luz, nós temos que entrar pela palavra, conhecer a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A porta da salvação, que é o próximo item. Jesus se revelou como a porta da salvação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Então, a salvação, irmãos, nós sabemos que a salvação só é possível através de Cristo, através da fé, de crermos nele, no que ele fez para nos salvar. E como Jesus sempre falou sobre a porta, da porta estreita, da porta larga, não é isso? Ele estava dizendo que se o ser humano, se o homem que tem uma escolha, ele pode seguir vários caminhos, mas nós conhecemos basicamente dois caminhos, Dois tipos de caminhos. O caminho largo e espaçoso e o caminho estreito. Muitos podem dizer, tem outros atalhos também. Mas vamos pensar que nós temos dois caminhos a seguir. Qual é o natural do ser humano? Ainda mais nos tempos de pandemia, irmão? Que não pode ter aglomeração. Então, imagina aqueles viajantes lá do caminho, daquela história da passagem, da parábola do bom samaritano. Eles qualquer um escolheria um caminho largo e espaçoso. Mas Jesus está dizendo, escolham o caminho estreito, a porta estreita. E aí ele se revela como essa porta. Sendo Salvador, ele conhece qual é o caminho correto a nós seguirmos.
Ele sabe que o caminho largo e espaçoso vai nos levar um caminho de condenação. O destino será a condenação. Aqui na terra pode ser o caminho fácil, tranquilo, confortável, né? Tem espaço para todo mundo, tem muita gente ali, sobra espaço. Mas se nós seguirmos o caminho estreito e apertado, se nós entrarmos por essa porta estreita, ela vai nos levar para a salvação, para a vida eterna. E é isso que ele quis dizer com relação a essa porta de salvação. É esta porta que nós temos que buscar abrir. Próximo item, ele se revela como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, primeiro ele fala que ele é um pastor, né? Jesus não foi, naquela época, nos relatos bíblicos, não diz que ele foi um pastor de ovelhas, como foi Davi, né? O rei Davi. Mas ele pastoreou as suas ovelhas, os seus discípulos. Ele conduziu os seus discípulos pelo bom caminho. E como pastor, ele também alimentou as suas ovelhas com a sua palavra. Não só com a palavra, mas com o alimento físico também. É assim que ele faz em nossas vidas, né, irmãos? Ele nos alimenta da sua palavra, nos enche de fé, esperança, das suas promessas, da sua bondade, do seu amor, e nos alimenta fisicamente. Provê a nossa vida material também. Esse é o nosso Senhor. E como pastor também, ele tinha a função de proteger as suas ovelhas. E assim é que ele faz. Quando ele, através da sua palavra, nos orienta, siga por esse caminho, não siga por este. Faça isso, não faça aquilo. Se você seguir por esse caminho, meu filho, você vai se dar mal, você vai ter um caminho que vai te levar à condenação. Este caminho te leva ao pecado, este caminho te leva à bênção. Te leva próximo de Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo fazia e faz até hoje. E Ele nos afasta dos lobos devoradores também. Quando na sua palavra Ele nos orienta, Ele nos diz também que haveriam lobos devoradores. Haveriam falsos pastores, falsos mestres que teriam a intenção de enganar os discípulos de Cristo. Mas o Senhor também promete que Ele protegeria e protegerá os seus escolhidos. Como Ele faz aquela oração, né? A oração sacerdotal em João 17, Ele pede para o Senhor livrar os seus filhos do maligno. Não deixar com que o maligno tomasse os seus filhos e desviasse os seus filhos do caminho. Então o Senhor até hoje intercede por nós, Ele cuida de nós. Por isso que Ele é chamado de o bom pastor. E conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas Ele é conhecido. Próximo item, Ele também é revelado como a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Então Ele é a ressurreição porque Ele ressuscitou. Ele foi o primogênito que ressuscitou dos mortos. Foi o primeiro. Primeiro sendo o Senhor. Ele tinha que abrir o caminho para todos os demais, os discípulos, os seus filhos que estariam sendo ressuscitados no futuro. Ele também é revelado como Senhor e Mestre. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13, versículo 13. Ele é o verdadeiro Mestre, o Rabi. E nós devemos ser os seus discípulos. Por isso que o discipulado é o ensinamento para que nós sejamos discípulos de quem? Jesus Cristo, dele. Ele também é conhecido como o caminho, a verdade e a vida, né? Nós falamos aqui, os irmãos também disseram, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Esse é um versículo bom para memorizar, irmãos. A videira verdadeira, Jesus se revela como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. João 15, 1. Nós tivemos recentemente um ensino aqui do pastor
sobre essa passagem, João 15. Amém, irmãos? Meus irmãos, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, irmão, por gentileza. Volta um, por favor. Glória a Deus. Os irmãos lembram do nosso primeiro vídeo que nós assistimos aqui, falando sobre a passagem de Jesus no caminho de Emaús com os 2 discípulos, né? E pode passar, irmão, por gentileza. Naquela passagem, irmãos, eu fiz uma pergunta para os irmãos, né? Por que Jesus só foi revelado aos seus discípulos? Por que eles só conheceram a Jesus quando ele abençoou o pão e partiu? Alguém tem algum comentário, alguma explicação, alguma resposta para isso? Pelo gesto, né? A atitude dele partir o pão, né? Eles perceberam que Jesus era o mestre porque da forma que ele partiu o pão, é isso? O pastor quer falar alguma coisa? Porque ele deu graças também, irmãos. Jesus deu graças antes de partir o pão. E tem várias teorias, né? Várias explicações, várias reflexões que a gente pode tirar do porquê que os discípulos caminharam todo aquele caminho que na Bíblia relata que mais ou menos 11 quilômetros entre Jerusalém e a cidadezinha de Emaús, para onde os discípulos foram. E eles vieram conversando com Jesus, Jesus falando da palavra, revelando ele através das Escrituras. E o coração deles ardia em todo o caminho. Mas eles não conheceram o que era Jesus, como se os olhos estivessem vendados. E isso pode ser, irmãos, que muitas das vezes nós não reconhecemos Jesus em nossa vida, em algum momento. Em algum momento, os problemas, as situações, as dificuldades, os entretenimentos, as distrações do mundo fazem com que nós não reconheçamos Jesus em nossa vida. Aquilo que Jesus está falando ao nosso coração, aquilo que Jesus está querendo nos ensinar. E aí diz que quando ele abençoou, deu graças e partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Porque Jesus é único, Jesus é especial. Os discípulos conheciam a Jesus pelo partir do pão. Só Jesus partiu o pão daquele jeito. Só Jesus dava graças daquele jeito. Só Jesus era Ele. Ele é único. E é isso que Jesus quer nos ensinar através dessa passagem do caminho de Emaús. Que nós temos que ter com Ele um relacionamento íntimo. Que é o que os discípulos tinham, porque eles conheciam a Jesus. Para que eles tivessem noção de como Jesus partiu o pão, eles participaram de alguma ceia com Jesus. E só participaram da ceia com Jesus aqueles que eram íntimos, aqueles que queriam se chegar próximo de Jesus. E é isso que nós devemos levar, irmãos, além de tudo que nós aprendemos hoje. Nós queremos ser próximos de Jesus. Temos um relacionamento com Ele, muito além das Escrituras, um relacionamento pessoal, ao ponto de nós reconhecemos Ele em tudo, de nós ouvirmos a Sua voz no nosso coração, ou quem sabe um dia audivelmente, se assim Ele quiser, mas nós reconheçamos Jesus em nossa vida. Para isso nós temos que buscar este relacionamento. Amém? Irmãos, última mensagem aqui. A lição de hoje é muito rica, então eu queria recomendar aos irmãos que estejam lendo novamente, buscando meditar nas passagens, nos versículos, mas principalmente orando ao Senhor, para Ele aumentar a nossa visão de quem Ele é e que nós possamos viver nele daqui para frente, buscar este relacionamento com Jesus. Porque não apenas o conhecimento, como o pastor disse,
Conhecimento é ótimo, é maravilhoso, mas se ele não tiver uma função, se ele não for praticado em nossa vida, ele é apenas conhecimento. Esse conhecimento tem que nos levar para mais perto de Jesus. Amém, irmãos? Quero abrir agora aqui alguns minutinhos para dúvidas. Se irmãos tiverem alguma dúvida, a gente fala aqui rapidinho. Aquilo que a gente não puder, a gente esclarece depois. Algum irmão trouxe alguma dúvida, anotou alguma dúvida? Hoje não temos dúvida então, irmãos. Amém. Os irmãos fiquem à vontade. Também, caso tenham dúvidas, quiserem postar no grupo do discipulado, também pode.